Em 11 de novembro de 1918, esse foi o som do armistício que pôs fim aos combates da Primeira Guerra Mundial. O registro faz parte do acervo do Imperial Museum of War, no Reino Unido. A batalha deixou cerca de 9 milhões de mortos, mas quando chegou ao fim, o mundo tinha um inimigo comum muito mais letal, a gripe espanhola. A maior pandemia do século XX, segundo historiadores, fez 50 milhões de vítimas e deixou lições importantes que até hoje servem de referência. A doença deu a volta ao mundo em apenas 8 meses. Chegou ao Brasil de navio, em setembro de 1918. O vapor Demerara, vindo da cidade inglesa de Liverpool, desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Era um navio especial que levava a mercadoria mais valiosa da época, o correio. Isso porque naqueles tempos toda a comunicação era basicamente feita por cartas e pessoas, empresas e governos esperavam ansiosamente pela chegada desse tipo de navios. Só na cidade do Rio de Janeiro foram 15 mil mortos em um período de poucos meses, 35 mil no Brasil. Uma das vítimas foi o presidente eleito em março daquele ano, Rodrigues Alves, que não chegou a tomar posse. E no roteiro da gripe espanhola, algumas semelhanças com a reação que vemos na pandemia de hoje. Parte da população descrente da gravidade da doença e desinformação disseminada, inclusive por parte de setores do governo. O que nós aprendemos com a gripe espanhola e que pode servir de lição para o combate à Covid-19? Qual foi o impacto da pandemia no Brasil e no mundo já assolado pela Primeira Grande Guerra? O Brasil tem hoje melhores condições de lidar com esse tipo de doença? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Nós conversamos com a historiadora Mary Del Priore, autora dos 4 volumes da série História da Gente Brasileira, e com a historiadora e pesquisadora Dilene Raimundo do Nascimento, professora do programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz. Fique com a gente. Mary Del Priore, para a gente começar, por que a gripe espanhola ganhou esse nome se ela não surgiu na Espanha? Pois é, ela teria surgido nos Estados Unidos, né? Na realidade, há controvérsias, ninguém sabe exatamente onde surgiu, mesmo porque os historiadores franceses, por exemplo, alegam que as tropas adamitas, ou seja, aquelas tropas que saíram do que hoje seria o Vietnã e que foram lutar na Primeira Guerra em favor dos franceses, já tinham trazido esse tipo de gripe. Então não há muita noção de se foi na Europa, se foi nos Estados Unidos, onde também há, enfim, uma série de registros, né, que teria começado entre as tropas americanas que depois levam a gripe para a Europa, mas vira espanhola por uma razão, inclusive, de grande preconceito. Começam a morrer camponeses pobres na Espanha. A Espanha não estava lutando a favor dos aliados na Primeira Guerra Mundial. Ela tinha um grande favoritismo, uma grande simpatia pela Alemanha. Então, obviamente, a propaganda política na época já funcionava e virou a gripe espanhola nessa conjuntura, né, de guerra. É bom não esquecer que estamos aí no final da Primeira Guerra Mundial. Como é que era o mundo no momento que essa gripe começou a surgir? Olha, um mundo integrado, né, por meios de comunicação que estão muito distantes daquele que nós temos hoje, embora já existisse o telégrafo. É o trem e o barco, navios sobretudo, esses navios que cruzam, né, da Ásia para a Europa, da Europa para as Américas e que vão de alguma maneira não só acelerar a guerra no sentido de abastecer a guerra de armamento, de tropas, mas também de vírus novos, de doenças novas, né? É o caso nesse momento. Nós estamos aí nessa verdadeira carnificina que foi a Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos hoje, historiadores inclusive que discutem se a gripe espanhola teria matado mais do que as trincheiras, as famosas trincheiras, que foram uma característica dessa guerra insana, mas esse é o panorama, uma conflagração da qual a Europa está saindo extremamente debilitada e atribui-se, portanto, a fome, a falta de suprimentos, ao fato de não haver hospitais na Europa, o número enorme de vítimas que nós vamos encontrar lá, ao passo que nos Estados Unidos, onde a gripe, aspas, chega, volto a dizê-lo, há muita controvérsia, né? Ali você tem algumas regiões dos Estados Unidos que vão ser mais preservadas porque elas vão
justamente efetivar isso que nós estamos tentando fazer agora, que é o isolamento das cidades, que é o não convívio das pessoas, né? Proibindo inclusive que as pessoas que não tivessem máscaras subissem nos trens, subissem nos bondes que faziam a ligação das cidades, e em outras áreas onde houve maior aglomeração. Por exemplo, há uma festa famosa que é realizada em Filadélfia, Liberty Parade, que é uma parada patriótica, né, em favor dos soldados americanos que estão servindo na Europa. The government decided to go ahead and have this parade that they had been planning for weeks in order to promote the sale of war bonds because the war was still going on. Ali, como não houve isolamento, Filadélfia vai ser uma das cidades com o número de mortos mais importante. Então, nós vamos ter esse quadro, digamos, de algumas regiões com isolamento, outras não nos Estados Unidos, as que fazem isolamento, inclusive retomando a economia mais rapidamente, isso é um dado interessante, né? Indústria se acelera, a queda do desemprego e, portanto, do emprego é maior, mas eu lembro aí aos nossos queridos ouvintes que os Estados Unidos vão sair das duas guerras muito fortalecido economicamente, porque a Europa é um campo de ruínas. Então, essa industrialização que está em curso lá vai ganhar muito com, as guerras europeias e o que acontece graças à gripe espanhola na Europa. E aí, Mary, muitos países, inclusive, censuraram informações sobre o número de mortos para não demonstrar fraqueza ali nesse contexto de guerra. E aí surgiram as fake news, não são um fenômeno só dos dias de hoje, né, Mary? Pois é, que coisa, né? Hoje aí tem político desavisado, mal informado, acusando os chineses, na época do coronavírus, né, de ter inventado o coronavírus. Você tem razão, porque na época justamente, obviamente, o bode expiatório eram os terríveis alemães temidíssimos. Os alemães, enfim, todo mundo que estuda a guerra sabe disso, foram os grandes, foram eles que vão aprimorar, né, o submarino. Eles vão controlar os mares através dos seus submarinos. Então a fake news na época era dizer justamente que a moléstia, era o nome que se dava na época à gripe, tinha sido criada pelos alemães para ser espalhada pelo mundo inteiro graças justamente aos seus submarinos que estavam em toda a parte. Essa invenção era engarrafada e os submarinos então depois lançavam nas costas, nas praias dos países aliados, dos países inimigos, né, essas garrafas que eram apanhadas por inocentes abertas, né, e as pessoas então seriam contaminadas no mundo inteiro, enfim. Quando a crise da gripe espanhola chegou ao Brasil, como é que o país estava em comparação com o mundo? É feito muita brincadeira em torno dessas notícias da guerra, né? E é preciso realmente as primeiras mortes acontecerem para que o Brasil se dê conta que está diante de uma pandemia. Nós temos relatos terríveis, né? Eu diria que talvez o mais agudo, o mais cinematográfico deles é certamente do grande jornalista, aliás, do Globo, Nelson Rodrigues, né, que conta, ele viveu aquilo tudo, que ele via as pessoas arroxeadas, tossindo, cuspindo uma espécie de saliva cheia de sangue e que caíam de cara no bueiro, no meio da rua. Ele lembra de ouvir passar também os caminhões, na época não eram caminhões, eram carroças que recolhiam o lixo para recolher os corpos das pessoas falecidas. Não havia enterro, os corpos ficavam amontoados. De dentro das casas, por vezes, se ouvia um grito: aqui tem um, aqui tem um morto, né? Venham buscar. Então, tanto o relato do grande Nelson Rodrigues, como de um outro imenso literato que nós temos, que é o Pedro Nava, descrevem esses dias horrorosos, né, que foram vividos nas grandes capitais, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, né, em torno da gripe espanhola. São Paulo teve número maior de vítimas do que o Rio de Janeiro. Agora, o incrível da espanhola é que ela comete, digamos, ceifa vidas com muita rapidez durante 2 ou 3 meses, depois ela desaparece, né? Depois ela faz uma pequena aparição, uma terceira vaga da espanhola, mas aí a população já estava inoculada.
O problema não foi só a doença, né, que custou a ser debelada. Eu lembro aí, em cima da tua pergunta, que todo mundo acreditava que a época das pestes, porque o Rio de Janeiro foi um porto que teve sucessivas ondas de pestes, de epidemias durante muito tempo, debeladas pelo nosso famosíssimo Oswaldo Cruz. Tinha havido bota abaixo, a grande reforma arquitetônica do Rio de Janeiro, todo mundo achando que o Rio estava saneado, que não tinha mais problema de sujeira, não tinha mais problema de cortiços. Ledo engano, né? Porque a agitação das ruas, as novas avenidas, não poupou os cariocas dessas mortes absolutamente em ritmo, enfim, alucinante. E o que nós vamos ver é que, para além do problema médico, nós vamos ter um problema de gente faminta pelas ruas, porque a pobreza no Rio de Janeiro sempre foi uma característica que os governos jamais se ocuparam com seriedade, e o temor, portanto, de ataques, né, de miseráveis nas áreas residenciais mais ricas era uma constante. Houve ataques, sim, na época, a armazéns, não era supermercado, tinham armazéns, né? E, portanto, essa questão da fome, da pobreza pelas ruas da cidade fez com que as pessoas ficassem absolutamente apavoradas. Outro detalhe interessante foi a tentativa de curas milagrosas, né? Uma série de cápsulas que eram, enfim, recomendadas para prisão de ventre começaram a ser tomadas para combater a gripe espanhola. Aqueles xaropes com as misturas mais caseiras, né, também vão ser recomendados, não tinham absolutamente efeito algum pelo número de mortos que a gente vai ter, né? Então é interessante como certos dados aqui no nosso país acabam se repetindo. Talvez o único remédio que tenha funcionado, pelo menos o Instituto Brasileiro da Cachaça assim conta essa história, o único remédio que funcionou foi a caipirinha, né? Uma invenção na época, um remédio absolutamente popular, uma mistura de cachaça com limão e mel, né? Muita gente toma isso quando está resfriado, e a caipirinha então é inventada nesse momento. Em que momento que o Brasil acordou para a gravidade da gripe espanhola? Qual foi o momento depois da chegada do Demerara? Qual foi o momento onde a coisa... tem alguma coisa mais grave aqui acontecendo? Olha, alguns sinais importantes, né? Primeiro, a atuação do famoso Carlos Chagas. Carlos Chagas já era um médico renomado. Nesse momento, é interessante, o Brasil está voltado não para o litoral, da onde vem a doença, mas para o interior. É o momento em que a missão Rondon vai levando para o interior do Brasil uma série de médicos, justamente para curar esse brasileiro pobre que vive ou na periferia das cidades, ou então, enfim, para quem leu Monteiro Lobato, né? Aquela figura do caipira desnutrido, daquele indivíduo que sofre de tísica, que sofre, enfim, de uma série de sequelas da fome, da má alimentação, da falta de higiene. O Brasil está numa campanha sanitária nesse momento, e o Carlos Chagas é, sem dúvida nenhuma, uma das estrelas da constelação que nós vamos ter. E o Carlos Chagas começa a chamar atenção para a seriedade do problema, né? Uma série de tentativas de descobrir os agentes causadores da doença estão em curso, mas todos nós sabemos que essas experiências são, volto a dizê-lo, tentativas. Até uma bobagem falar em vacina agora de coronavírus, que nós sabemos que isso vai demorar 1 ano, né? Mas é ele que vai estabelecer, aliás, como já havia sido feito nos Estados Unidos, e Carlos Chagas é um homem viajadíssimo, né, a questão da quarentena e do isolamento. É ele que vai propor que o isolamento se faça em navios. Ninguém desembarca, né, e os doentes devem ficar isolados em navios fora do contato com a população. Mas olha, a doença vai matar muito, né? Ela mata no Rio de Janeiro em torno de 15 mil pessoas, são 600 mil cariocas, ou cerca de 66%. Alô, ouvintes, atenção, 66% da população local, né, que vai ser infectada. Mary, você falou sobre a recuperação econômica, que nos Estados Unidos foi mais acelerada nas áreas onde houve isolamento. Na época, houve alguma medida para mitigar a crise econômica, e como é que o Brasil saiu da gripe espanhola em termos econômicos?
Não houve, e eu lembro que também que da mesma maneira que os Estados Unidos estava protegido economicamente, porque a indústria americana vai, obviamente, fabricar o armamento que vai ser desovado no teatro de guerra, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, e na Segunda mais ainda, é o momento da chegada do automóvel, da indústria de consumo. Os Estados Unidos vão estar na ponta, né, vão estar se beneficiando disso, e eu lembro que o Getúlio Vargas, ao final da sua ditadura, justamente vai pedir, já estamos aí na Segunda Guerra Mundial, ele vai pedir auxílio dos Estados Unidos para a industrialização do Brasil. Então, essa industrialização, que não vai ser feita neste momento, mas vai ser posterior, e o Brasil está crescendo ali, obviamente, pouquinho, mas está crescendo. Nós vamos ter um aumento do fluxo de pessoas que vêm do campo para a cidade, as cidades estão multiplicando seus serviços, o Brasil vai avançando no seu ritmo de tartaruga, como sempre, mas depois, com esse impulso que vem em torno dos anos 30 e 40 de industrialização, com Volta Redonda, né, com a criação de certos eixos rodoviários, você vai ter aqui no Brasil uma industrialização que vai ajudar a economia brasileira. Mas é bom lembrar que nós não estamos no teatro de guerra e vamos, obviamente, nos beneficiar do fato de termos estado fora da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mary Del Priore, muito obrigado pela entrevista, um abraço e boa semana. Abraço, Mary, obrigada. Boa semana a todos, por favor, fiquem em casa. O Instituto Butantan fez uma pesquisa junto com o Centro de Contingenciamento da Covid-19 de São Paulo. Analisando os números de casos confirmados na região metropolitana, chegou à conclusão que o isolamento social está funcionando para conter o avanço do vírus. Professora Adilene Raimundo do Nascimento, hoje um dos grandes temas, talvez o mais importante, é a questão do isolamento social, o isolamento daqueles que podem ficar em casa. Como é que foi isso na época da gripe espanhola em 1918? Olha só, a gripe espanhola era causada por um vírus que era altamente transmissível também, né? Passava de uma pessoa para outra. Então, na hora que você isola as pessoas umas das outras, você diminui essa possibilidade de transmissão. Agora, eu diria a você que na época da gripe espanhola, certamente era muito mais difícil esse isolamento social, essa quarentena, ou em suma, em que nível seja esse isolamento, do que agora. Agora, se a gente comparar 1918 com o enfrentamento do coronavírus, temos oportunidade de comunicação e de troca de experiência muito maior, né? Com certeza, né? A gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente tem a internet a nosso favor, a gente tem a possibilidade de comunicação com outros cientistas, vários cientistas a nosso favor, de forma imediata, né? Coisa que não existia em 1918, né? Muito se fala do papel desempenhado pelo Carlos Chagas à época da gripe espanhola. Qual foi esse papel? O Carlos Chagas, na verdade, atuou no sentido de criar formas de assistência às pessoas, assistência aos doentes. Ele criou 5 hospitais e 27 postos de assistência, entendeu? Mas não foi suficiente, porque a gente tinha naquela época, a gente não tinha o SUS como a gente tem hoje, né? Que tem uma capilaridade para o país inteiro, apesar de existir ainda certa dificuldade, ou melhor, bastante dificuldade de funcionamento, por conta, inclusive, de falta de investimento na área da saúde. Naquela época a gente não tinha esse sistema, né? A gente tinha alguns poucos hospitais de doenças infecciosas, não tinha muitos recursos nem muitas instituições de saúde à época. Tinha as Santas Casas, né? Teve até um determinado momento em que a população se voltou contra a Santa Casa, como se a culpa fosse da instituição, né? Não foi por isso não. Foi por quê? É porque tem uma lenda, quer dizer, não sei até que ponto é lenda ou não, que a Santa Casa dava um chá à meia-noite para os pacientes, né? Tanto que saiu uma das organizações de carnaval de 1919,
o desfile tinha uma xícara de chá gigantesca de escrito que era o chá da meia-noite, né? Porque diziam que esse chá apressava a morte dos pacientes, aqueles pacientes que já estavam mesmo bem terminais, né? Para liberar o leito, é isso? Para liberar o leito. Com relação a essa questão de quarentena, né? Que é o assunto do momento, é o assunto que afeta a vida das pessoas. Naquela época, houve quarentena? Houve algum tipo de política pública no sentido de permitir esse isolamento social? Como está sendo proposto hoje, não. Havia a recomendação de evitar aglomerações, né? Mas não tinha nenhuma medida mais rígida em relação a isso. E a gente tinha praticamente acabado de fazer, foi na primeira década do século XX, né, que foi feita a reforma no Rio de Janeiro, a reforma urbana. Essa reforma urbana, na verdade, jogou a população mais pobre para os subúrbios. Eu já estudei tuberculose, né, a história da tuberculose, e a gente vê que esse movimento, esse deslocamento da população pobre para os subúrbios também levou, ou melhor, significou um aumento de casos de tuberculose se espalhando para os subúrbios, que era onde estava a população pobre que mais adoecia de tuberculose, né? O vírus da gripe espanhola era um subtipo de outro que hoje conhecemos bem, o influenza A H1N1. Mas ter nome e sobrenome em 1918 não mudaria em nada a dura lição. Há lições da gripe espanhola que a gente pode tirar para enfrentar a pandemia de coronavírus hoje? Eu acho que há. Eu acho que é primeiro, assim, acreditar que o vírus pode ser rapidamente transmitido a várias pessoas, inclusive ao mesmo tempo. Acreditar que uma epidemia pode levar a uma situação extremamente dramática para a população em geral e mais especialmente para a população mais pobre, que já vive inclusive no limite, né? No limite dos recursos que tem. A doença sempre traz bastante prejuízo para essas pessoas, porque vai incidir um maior gasto para resolver problema de saúde para as pessoas que já vivem no limite de recursos, né? Recursos financeiros, etc. E a outra coisa que a gente também vê com a gripe espanhola é assim, a possibilidade de valorizar ou mesmo criar instituições que possam trazer benefício para a população, para a sociedade como um todo, né? Quer dizer, a gripe espanhola, eu acho que contribuiu fortemente para a criação do Departamento Nacional de Saúde, que foi criado em 1920, né? Já existia um movimento nessa direção, e a gripe espanhola, a epidemia da gripe espanhola e todo o drama que se viveu na época, né, contribuiu para que essa política institucional fosse levada a efeito em 1920. Professora Dilene Raimundo do Nascimento, muito obrigada pela participação, bom trabalho. Muito obrigado, valeu. De nada, obrigada. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.